Oi pessoal, boa noite, meu nome é Emily e hoje nesse vídeo eu quero falar com vocês a respeito das feridas emocionais, né? O tema desse vídeo é como vencer as batalhas da minha mente e não tem como, né, a gente entrar nesse tema sem fazer um resuminho sobre o que são essas feridas emocionais. Feridas emocionais podem ser causadas, né? São coisas que a gente acompanha desde a infância, ou pode ser por um trauma, alguma situação que você passou durante a sua vida, né? Tem 5 tópicos principais, né? Que é a ferida de rejeição, a ferida de abandono, a ferida de humilhação, a ferida de traição e a ferida de injustiça. São esses 5 principais, né? E não tem como da gente falar de ferida emocional, que é uma coisa que nos acompanha a vida inteira, que quando não tratada, não curada, o que gera, né? Essa ferida emocional. Ela gera depressão, ansiedade, síndrome do pânico, assim como várias outras doenças psicológicas, psicossomáticas que atingem as pessoas. Se tratando desse assunto, a primeira coisa que a gente tem que entender e ter a maturidade, né, é que enquanto nós não sentarmos frente a frente com nossa versão ferida e estivermos dispostos a ouvi-la, a senti-la para sermos curados, nada muda, né? Tem uma frase que diz assim, né? Que a depressão, por exemplo, é alguém que vive muito agarrado ao passado. E, em paralelo, né? A ansiedade é uma pessoa que sofre desesperadamente pelo futuro. O que a gente pode notar? Que, na verdade, a pessoa está vivendo em fuga. A pessoa não consegue estar no momento presente. Ou ela está sempre olhando para trás, ou sempre esperando amanhã para ser feliz, para se sentir realizada. Só que se a gente não resolver o nosso problema hoje, o amanhã nunca será melhor. Bem, eu sou uma pessoa que já viveu na pele tanto a dor da depressão como a angústia da ansiedade, né? Acho que essas são as 2 palavras que mais podem definir essas 2 situações. E eu quero trazer aqui para vocês, para quem não me conhece, eu sou cristã, e eu quero trazer algumas chaves que a gente aprende com Cristo, que a gente aprende no Evangelho a respeito de como vencer essas batalhas na mente, de como eu venci as batalhas na minha mente. Bem, um dos fundamentos do cristianismo em antropologia é que nós somos um ser tricotômicos, né? Nós temos um corpo físico, nós temos uma alma, podemos chamar de mente, o coração, e nós temos um espírito. Então, assim como Deus Pai, Deus Filhos e Deus Espírito são um, nós também somos um. Se tratando desses problemas psicossomáticos, podem vir de vários fatores, né? Pode vir, primeiro, da sua mente, da sua alma, né? Da sua mente racional mesmo. Pode ser algo espiritual que está atingindo o seu emocional, ou pode ser algo físico, da nossa carne mesmo. Por exemplo, mulheres que estão na menopausa passam por muito descontrole hormonal, depressão pós-parto também por causa dos hormônios. Então, uma coisa que eu quero que vocês fique bem claro aqui para vocês, né? Depressão e ansiedade é um assunto muito tabu. Eu, por exemplo, quando eu recebi o meu diagnóstico, eu usava outras coisas para fugir dos meus problemas. Eu bebia muito, procurava sempre fugir dos meus problemas, mas era contra tomar qualquer tipo de medicamento. Só que
a medicação, a terapia, as consultas que eu tive foi de extrema importância para a minha melhora. Então, para você que é meu irmão cristão, às vezes as igrejas têm esse tabu, mas porque depressão, não sei o que tem, é falta de Deus. Não, gente, a depressão pode ser ocasionada por várias situações. A Bíblia mesmo relata, por exemplo, sobre o profeta Elias. Elias ficou acabou, de realizar um milagre maravilhoso. Jezabel o ameaçou, ele fugiu para uma caverna. Um dos maiores profetas da Bíblia pediu sua própria morte, porque estava depressivo. Mas Deus, em momento nenhum, desprezou Elias. A Bíblia fala que veio uma brisa suave do Espírito Santo de Deus maravilhosa sobre Elias, e Deus enviou pão e água para Elias. Deus cuidou de Elias no momento da sua fraqueza, da sua depressão. Então, o primeiro ponto que eu quero deixar para vocês é que Deus não está te julgando, né? Deus estará sempre aberto para te acolher, para te abraçar, para te consolar. A Bíblia fala, né? Jesus fala, estou à porta e bato. Se você abrir, entrarei e cearei contigo. Então, que essa é a primeira chave, que você possa estar abrindo o seu coração, né? Para Deus poder estar te ajudando a curar essas feridas aí. Bem, então, agora que a gente já entendeu as bases, vamos para a Bíblia. O texto que eu vou ler fica no Evangelho de São João, tem na Bíblia Católica também, tá, gente? João 1:1. Está escrito assim, ó. No princípio era o verbo. Quem que é o verbo, gente? O verbo é Jesus. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, em Jesus. Jesus é a palavra de Deus, né? Jesus é o verbo, é a palavra. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Bem, eu quero trazer esse texto para um contexto, né? Como a gente está falando sobre cura emocional e sobre as feridas, o que acontece? Nesse texto está dizendo que Jesus é a luz e que as trevas não prevalecem contra a luz, né? As trevas são as feridas que a gente tem. A partir do momento que a gente aceita Jesus, Jesus entra em nós, Jesus nos traz vida e Ele está interessado em trazer luz nas suas feridas que precisam ser curadas. Às vezes a gente acha que Deus é um Deus tão distante, que Deus não liga, né? Nossa, às vezes a gente faz essa oração, Senhor, o Senhor não está vendo o que eu estou passando? O Senhor não viu o que aconteceu no meu passado? Mas a palavra de Deus dá várias provas de que o maior interesse em nos curar, em nos salvar, é de Cristo. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus não é um Deus mau. Deus quer que você tenha vida eterna e quer que você tenha uma vida abundante. Quando eu falo de abundante, eu não estou falando aqui somente de dinheiro. Não, porque existem várias pessoas que têm muito dinheiro e, infelizmente, acabam tirando suas próprias vidas. Por quê? Procuram no dinheiro, no álcool, nas drogas, na prostituição, uma felicidade, uma completude que a gente só encontra através de Cristo Jesus. Eu gosto muito do pastor Rodrigo e ele dá um exemplo. O que acontece com um peixe quando você tira ele do mar? Ele morre, porque fora da água o peixe não consegue viver. Assim somos nós. Quem nos criou? Deus, né? O peixe veio da água, então, como se diz, é uma criação, entre aspas, da água. Nós viemos de Deus, fomos feitos sua imagem e semelhança. Então, qualquer coisa, né, que a gente procurar além dele para nos preencher, infelizmente, não vai levar a lugar nenhum. Jesus também diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim.
Então, o primeiro ponto que eu quero esclarecer para vocês é esse interesse de Deus, né, de Jesus, de iluminar as suas feridas, né? O primeiro passo é esse, para você ser curado. Vamos lá, então. Eu queria falar um pouquinho a respeito de como a gente costuma mascarar nossas feridas emocionais. Jeremias 17:10 diz assim, ó: Eu sou o Senhor que sonda os corações, examina a mente, para recompensar cada um de acordo com sua conduta, de acordo com suas obras. Eu quero falar um pouquinho sobre o que eu passei. Eu fui uma pessoa assim, eu perdi a minha avó muito cedo. Eu sofri um luto muito grande com a perda da minha avó quando eu tinha uns 17 anos. Eu sofri um abuso também, eu fui abusada. E era uma dor tão grande, né? Até hoje é difícil um pouco falar sobre isso. Mas o que acontece? Eu não tive força. Eu conheci Jesus, cresci na igreja, né? Depois que eu saí da igreja que aconteceram essas situações. Mas eu não tinha força, né? Para contar para ninguém, não tinha coragem, né? De me abrir com ninguém. E eu procurei fugir dessa ferida. Aí o que eu comecei? Eu comecei a beber muito, bebia muito, usava coisas ilícitas, ficava madrugada inteira na rua, me envolvi com vários tipos de pessoas, com várias coisas erradas. Tudo isso para fugir, né, de encarar essas feridas. Quem me dera se eu tivesse ficado na presença do Senhor e tivesse encarado, né, tudo que eu passei. Hoje eu creio que seria uma história totalmente diferente. E eu não quero que isso aconteça com você. Eu voltei para Jesus, foi um processo difícil, né? Mas Deus foi iluminando, foi me trazendo à memória as coisas que precisavam ser curadas dentro de mim. E eu aceitei esse convite. Então, hoje eu quero te fazer esse convite. Eu quero te fazer o convite que eu aceitei. Um dia eu estava muito triste, eu tinha voltado para Jesus e estava num processo de depressão muito profundo. E eu orava e eu chorava e falava, meu Deus, mas por que eu estou assim? O que está acontecendo? E pedia ao Senhor, né? Senhor, fala no meu coração o que está acontecendo. Aí Deus me lembrou desse abuso que eu tinha sofrido. E isso foi em dezembro, e eu lembro que eu fiquei o resto do mês de dezembro inteiro sem orar, sem falar com Deus, porque toda vez que eu tocava nesse assunto, aquela dor daquela ferida vinha. E eu lembro que eu fui passar o Réveillon lá em Foz do Iguaçu, com a esposa do meu avô, e eles foram dormir cedinho, e eu fiquei sozinha. E aí que veio a cura, né? Foi o passo, a chave. Deus não faz nada errado, irmãos, né? A chave. E aí eu chorei, irmãos, eu chorei. Eu falei, olha, Jesus, é muito difícil admitir que eu sofri isso, que eu passei por esse abuso, porque a gente nunca imagina que vai acontecer com a gente, né? Pra mim, Emily, o que foi pior foi me tornar uma vítima, né? Porque eu sempre fui, assim, uma menina que sempre acreditou na força das mulheres, né? Sempre valorizei as mulheres, né? E não queria a questão da fragilidade. Eu não queria que as pessoas me vissem como uma pessoa frágil. Mas quem está mais interessado em ver a sua fragilidade é Deus. Então eu orei e falei, Senhor, eu não consigo passar por isso sozinha. Eu não consigo. O Senhor pode me ajudar? E aí eu chorei. Eu chorei como se não houvesse amanhã. E aí, Mateus 5, né? Tem na Bíblia Católica também. Tá escrito assim, ó. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados.
e eu senti, assim, o Espírito Santo me abraçando como filha, e eu chorei. Então, assim, foi uma coisa muito difícil, mas hoje em dia eu consigo falar bem sobre isso e quero transmitir isso para você. Eu só fui curada dessa dor. Então, vocês conseguem entender as fases, né? Primeiro eu fiquei em negação. Eu fiquei em negação em 8 anos que isso tinha acontecido. Aí na negação, o que eu comecei a fazer? Isso aconteceu, eu tinha 18 anos, mais ou menos. Eu comecei a beber, a fumar, a usar droga, a ir pra rave, a ficar de madrugada. E uma raiva que eu não entendia. E um senso de justiça próprio, que é aquela, né? Toda pessoa que é muito ferida tem esse senso de justiça própria, né? Mas a gente tem que entender que quem faz a justiça é Deus, coloca tudo nas mãos dele. Uma das chaves que eu aprendi é que nada é de fora, nada é sobre fora, é tudo sobre dentro. Por exemplo, às vezes você perdeu seu emprego, às vezes seu namoro terminou, às vezes aconteceu alguma coisa na sua vida. Ao invés de você olhar para a situação do lado de fora, por exemplo, se você saiu de um relacionamento abusivo, olhe para o lado de dentro. Meu Deus, mas por que eu me permiti ficar nessa situação? Então, qual ferida, né? Vamos orar, no final você está fazendo uma oração. Vamos orar para que Deus revele, né? Para que Jesus venha trazer a luz sobre as feridas que a gente precisa ser curado. Um exemplo que eu adoro muito, né? Quem me conhece sabe, a história do rei Davi. Davi, a maioria conhece, né? Foi um grande rei de Israel. A Bíblia o relata como um homem segundo o coração de Deus. E no Salmo 51, Davi tinha pecado, tinha transgredido contra o Senhor. E aí ele fala: lava-me de toda a minha culpa e purifica o meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o pecado que me persegue. Então, essa questão de ferida emocional, gente, é uma coisa assim que está muito enraizada na gente e que gera o quê? Gera o pecado. Por exemplo, você sabia que a ira é um pecado? Você sabia que o rancor é um pecado? Você sabia que o ódio é um pecado? A gente que precisa liberar perdão, só quem sabe liberar perdão sabe o quanto é pesado esse fardo. Mas Cristo, eu acho lindo essa passagem, Cristo decidiu morrer por nós na cruz, nós ainda sendo pecadores, né? Na oração do Pai Nosso ele fala, né? Perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, assim, um dos primeiros passos, né, para se livrar dessa ferida é você, primeiramente, se perdoar. Se perdoe. Para mim foi muito difícil me perdoar, entender que eu não tinha consciência do que ia acontecer no dia, que eu poderia ter feito diferente, né? A gente fica com essas coisas na cabeça de determinados assuntos na vida da gente. Mas e se eu tivesse sido diferente? Quando a gente é vítima, se eu tivesse feito diferente, se eu não tivesse ido, se eu tivesse ficado em casa. Mas, infelizmente, isso só vai te levar para a depressão. Remoer o passado. Então, a gente tem que, primeiramente, se perdoar. Faça essa oração. Senhor, a sua palavra diz que o Senhor nos perdoa. Então, me ajude a me perdoar, assim como o Senhor me perdoou. E ajude-me a me perdoar quem me fez tanto mal, porque o Senhor, é uma ordenança do Senhor o perdão. Então, é aquela, né, gente? O perdão é algo libertador. Continuando no Salmo 51, o salmista fala assim, Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável, né? É o que eu falei, né? Que pode ser emocional, espiritual ou carnal. Não me expulse da tua presença, nem tire de mim o seu Santo Espírito. Devolva-me a alegria da sua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então, para você ver, Davi foi um dos maiores homens na Bíblia e ele entende que
A gente próprio, a gente não consegue esse tipo de coisa. Por isso que ele fala, ó, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Então essa foi outra chave que eu virei. Eu virei essa chave. Sempre nas minhas orações, até hoje, quando, por exemplo, eu tô com raiva de alguém, eu tô com um sentimento ruim, eu oro, eu falo, meu Deus, me ajuda a ter um coração igual ao seu, Jesus. Me ajuda a ter um coração bondoso, um coração que perdoa. Me ajuda a me libertar dessas amarras que o inimigo tem na minha mente. Gente, Jesus morreu na cruz. Eu ia deixar isso pro final, mas tá ardendo aqui no meu coração, eu já vou ler. Isaías 53 diz assim, ó, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Nós éramos reputados por aflito, ferido de Deus e oprimido. Jesus, está falando de Jesus esse texto. Mas ele foi ferido por causa de nossas transgressões e foi moído por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas feridas, suas pisaduras fomos sarados. Então, você tem que entender o que, meu amigo, que é cristão, você que não é cristão, te faço esse convite, dê uma oportunidade para Cristo nessa noite. Cristo morreu na cruz para a gente ter uma vida plena nele, para a gente ser feliz, para a gente ser leve, para a gente ser alegre. A Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Quer dizer que você não vai passar por prova? Não, mas quer dizer o quê? Que mesmo com as minhas provas, as minhas lutas, as minhas provações, eu sei que Deus é Deus, que Ele vive, que Ele me ama e que Ele estará sempre disposto a me ajudar, entendeu? Às vezes a gente quer fazer uma oração muito religiosa, soberano Deus e eterno Pai, né? Mas não é assim, gente. A palavra de Deus também diz que um coração contrito e quebrantado não rejeitará o Senhor. Então, quando você estiver mal, estiver passando por alguma coisa difícil que você não contou para ninguém, a Bíblia fala assim, ó, entra na porta do seu quarto, fecha a porta e fala com Deus. Então, eu sou uma pessoa muito sincera nas minhas orações com Deus, sabe? Às vezes eu sinto que eu não sou perfeita. Às vezes os cristãos, né, as pessoas religiosas querem pagar, tipo assim, eu sou um santo perfeito. Não, gente, não. Vou contar pra vocês, né? Deus tá fazendo uma expor aqui, não queria não. Esses dias eu vi uma pessoa passando num carro, né? E eu senti inveja da pessoa. E eu cheguei em casa e falei com Deus, Deus, me perdoa por eu ter sentido inveja. Me mostra, Senhor, no meu coração, o que eu tenho que curar, né? O que tem que ser curado para me livrar deste pecado. Então, eu quero que vocês entendam também isso. Eu quero que vocês entendam isso. Vamos, já que a gente está falando de ferida, né? A ferida emocional e o pecado andam juntos, né? A ferida é como se tem a ferida e o pecado é o pus, ou tem o pus, né? E tem a ferida, entendeu? Os dois andam junto. Por exemplo, uma pessoa que tem uma ferida de rejeição, né? Paterna, materna, alguma rejeição. O que acontece? Normalmente, essas pessoas vivem tentando provar que são melhores que as outras. Por exemplo, são umas pessoas que pecam muito na ganância, né? Que é a adoração ao dinheiro. Então, às vezes é uma pessoa que, tipo assim, ó, o momento todo ela tá tentando se provar melhor do que as outras, tá dando o máximo de si, e é dinheiro, 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 e trabalho, trabalho, trabalho. E aí, vamos supor que alguém casado esquece da família, que é o principal de Deus nas nossas vidas, né? Então, você pode ver que anda junto. Uma pessoa que sofre a ferida do abandono, normalmente, né, anda juntinho com a rejeição aí, vai se envolver em relacionamento abusivo. Por exemplo, aí entra o pecado da prostituição. Às vezes a pessoa, para não ser deixada, não se valoriza, fica aí ficando com qualquer um, se entrega para qualquer um, para qualquer uma. Então você pode ver que normalmente essas pessoas que têm essa área sexual mais abalada, assim, né, fica com muitas pessoas, normalmente tem aí, se você for estudar, tem uma ferida de rejeição e de abandono, entendeu?
Tem a ferida da injustiça, que é aquela pessoa, às vezes, aquela pessoa guerreira, né? Que quer defender todo mundo. É o barraqueiro, né, gente? Eu tinha demais, vocês me conhecem, vocês sabem, né? É o barraqueiro, né? Quer defender todo mundo, quer entrar na briga de todo mundo, porque não consegue encarar a briga que está dentro de si. Não consegue sentar, ficar quieto, ouvir o que tem dentro de si, né? Para ser curado, né? Então, a ferida da injustiça, ela anda muito junto com o pecado da raiva, né? Então, a pessoa vai ficando com raiva, vai sendo violenta. Outro dia eu posso trazer mais aprofundado para vocês esse assunto, né? Então, quando a gente está disposto, né, a ter essa maturidade, né? Então, assim, se você não é uma pessoa religiosa, tenha esse papo com você mesmo. Sente em algum lugar tranquilo e comece a pensar: nossa, por que eu ajo desse jeito? Por que tem tanta raiva dentro de mim? Por que tem tanta tristeza? Tente se reconectar, né? Fazer esse caminho do autoconhecimento, que é o que todo mundo gosta de falar hoje, né? Então, é esse caminho que leva a essa cura dessas feridas. Em Mateus 5,8 está dizendo assim, ó: bem-aventurado os puros de coração, pois eles verão a Deus. Então, o que a gente entende aqui, ó? Só quando a gente está com o coração puro, o coração limpo, que a gente consegue contemplar verdadeiramente quem é. Por isso, quem Deus é, né? Por isso que às vezes Deus parece tão distante pra gente, porque o nosso coração tá tão enraizado de dor, de amargura, de ódio, de raiva, de ira, de depressão, que a gente não consegue ver a grandeza de Deus, mas Deus está ali, né? Disposto a se demonstrar para nós. Aqui em João 8:32, está escrito assim, ó: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica sempre em casa, o filho fica sempre em casa. Aí ele fala assim, ó: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que Jesus está falando aqui, né? A respeito da liberdade que nós recebemos através do sacrifício de Jesus na cruz. Jesus, como eu li aqui em Isaías para vocês, Jesus morre na cruz, leva sobre ele todos os nossos pecados. Então, a partir do momento que você aceita Jesus, você é uma nova criatura, né? As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, né? Os seus pecados, a Bíblia fala que Deus lança os seus pecados no mar do esquecimento. Então, a partir do momento que você aceita Jesus, reconhece Ele como Salvador, se arrepende dos seus pecados, o diabo não tem autoridade para ficar te lançando essas setas de acusação, porque Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Mas o primeiro passo é aceitar a verdade de que Jesus é o Filho de Deus, de que Jesus ressuscitou dentre os mortos, de que Ele é o Cristo. Eu adoro pregar sobre Cristo, né? Falar sobre Cristo. Cristo, quando a gente começa na fé, eu falo que a gente conhece Jesus, né? Que é o amor. Jesus, ele é o amor em pessoa. Foi o amor encarnado, né? E ele ressuscita, ele não ressuscita como Jesus homem, não, ele ressuscita como Cristo. E através de Cristo Jesus, a gente tem acesso às coisas de Deus para a nossa vida. A gente tem acesso à cura, à libertação, a uma vida plena, uma vida feliz. O medo não pode te dominar mais, entendeu? A depressão, a ansiedade. Né? Então aqui em 1 Pedro 7 está escrito assim, ó: lançando sobre ele vossa ansiedade, porque é ele quem cuida de vós. Tem uma parte também que Jesus está contando uma parábola, que ele diz assim, né? Que se Deus dá o alimento aos passarinhos, né? E que se os passarinhos fazem ninhos no templo do Senhor, quem dirá nós, irmãos, que somos filhos, que somos a imagem e semelhança de Deus, né? Jesus também fala sobre os lírios
dos campos, né? Que nem Salomão, no auge da sua glória, se vestiu tão bem como as flores, como os lírios do campo. E é Deus quem os veste, né? Então, assim, lance sobre Cristo a sua ansiedade. Lance sobre Ele. A Bíblia também fala, assim, que é um questionamento, na verdade, né? De que vai adiantar a sua ansiedade? Por acaso você vai crescer um côvado, né? Que vocês vão traduzir 1 centímetro? Você vai crescer 10 centímetros porque você está ansioso? Não! Lance suas ansiedades sobre Cristo. E a respeito da depressão, é o que eu disse. As coisas velhas se passaram. Tudo se converge em Cristo. A partir do momento que Cristo entra na sua vida, você tem que estar disposto a esquecer o passado, né? Quero deixar aqui um gostinho para vocês para a próxima aula, que a gente vai estar falando sobre pensamentos intrusivos. Já ouviram falar? Sabe quando você tá, por exemplo, em uma ponte e de repente vem um pensamento assim: por que você não pula daí? Ou então você tá com seu telefone em um lugar alto e fica: por que você não joga o telefone? Às vezes você tá andando de carro, por que você não pula do carro? É algo que atinge muitas pessoas que sofrem ansiedade. E é um tipo de ataque espiritual também do inimigo em nossas mentes. No caso mais grave, é quando começa a falar em primeira pessoa, por exemplo, assim, ó, coisas que o inimigo lança. Eu não sou amada, eu não sou bonita, Cristo nem liga pra mim. Eu ir na igreja, pra quê? Ninguém gosta de mim lá. Minha mãe me odeia. Meu pai não gosta de mim. Minha irmã não gosta de mim. Ninguém gosta de mim. Então, perceba a diferença, né? No estágio mais avançado, passa para a primeira pessoa do plural, né? É sempre eu. Você sempre acha que é um pensamento seu. Só que não é um pensamento de padrão, um padrão de pensamento que você tinha antes, né? É uma coisa que vem do nada. Então, é um tipo de ataque espiritual também. Vou deixar aqui também, né? Fazer uma oração. Quero te pedir que neste momento você feche seus olhos, né? E deixe Jesus ministrar no seu coração, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por este momento que nós estivemos juntos, aprendendo mais sobre a sua palavra, sobre a sua vida, Pai. Senhor, a sua palavra diz que o Senhor enviou o Espírito Santo para nos consolar, que o Espírito Santo é o Consolador. Eu quero te pedir, Senhor, clamar por cada pessoa que estará assistindo esse vídeo, Senhor. Envie os seus anjos, envie o seu Espírito Santo na casa de cada um, ó Pai. Que seus filhos possam sentir o seu amor, possam compreender a grandeza da sua graça, ó Pai. Senhor, cura toda ferida. Traga à tona, Senhor, todo sentimento que ainda aprisiona a mente dessas pessoas. Liberta, Senhor, entra com cura, ó Pai. Nós cremos, Senhor, que o Senhor conquistou todas as nossas vitórias na cruz do Calvário, ó Pai. E neste momento eu intercedo pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã que está ouvindo essa mensagem, essa oração. Em nome de Jesus, guarda, Senhor, livra de todo mal, cobre com seu sangue, Senhor, e destrói toda cilada do diabo contra a vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém.